Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a tag do 50%. A tag do 50% já é uma tag muito conhecida aqui no Booktube. Já faz um tempo que eu não faço essa tag, já que ano passado eu mal gravei vídeos, então ano passado eu acabei não fazendo. E o último ano que eu fiz foi em 2016. Os links de quem criou a tag e de quem traduziu estão aqui no box de descrição pra você poder conferir, caso você queira fazer também. As perguntas também vão estar aí embaixo. Então bora começar, que eu já tô atrasada, a gente já acabou julho praticamente, eu ainda não respondi, então vamos começar logo. A primeira pergunta pede pra dizer qual foi o melhor livro que você leu até agora em 2018. E quando a gente fala até agora, a gente tá contando aí até junho, ou seja, só na primeira metade do ano. E eu já vou começar roubando, não vou citar apenas um livro, vou citar dois, porque pra mim foi muito difícil escolher entre esses dois, porque foram livros incríveis, leituras maravilhosas que eu tive esse ano. O primeiro foi um dos livros que eu li lá no comecinho, acho que entre janeiro e fevereiro mais ou menos, que foi Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Eu gostei muito dessa leitura, foi uma experiência muito positiva novamente, né? Então ele entrou aí pros meus favoritos do ano. E o outro foi O Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman. Esses dois autores aqui vão ser citados ainda durante muito tempo no meu canal, porque são dois autores realmente muito especiais, que eu gostei muito de conhecer, e aí não tem como não falar livros deles como um dos meus favoritos do ano, da vida, enfim. Número 2 pede pra você falar qual foi a melhor continuação que você leu no primeiro semestre. E eu vou ter que repetir o autor aqui, porque realmente essa continuação foi de cair o queixo. Estou falando de A Nuvem, do Neil Shusterman, novamente aparecendo por aqui, porque, gente, essa continuação... Pensa num negócio que me deixou, assim, embasbacada. Eu fiquei mais encantada ainda com esse universo. Eu fiquei de queixo caído realmente com todos os plot twists. Alguns eu já esperava, mas como eu digo, né, Neil Shusterman faz aquilo que a gente espera e mesmo assim a gente ama, mesmo assim a gente quer abraçar o livro, a gente quer abraçar o autor, a gente fica louco, porque esse homem sabe escrever muito bem. Número 3 pede pra falar algum lançamento do primeiro semestre que você quer muito ler, mas ainda não teve oportunidade. E pra responder essa pergunta eu escolhi 3 lançamentos aí que foram do primeiro semestre, mas que eu ainda não tive oportunidade de ler. Eu tô falando de O Poder, que eu não lembro agora o nome da autora, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. Eu ainda não tenho esse livro. E desde que ele lançou eu fiquei louca pra ler. Parece ser realmente o tipo de livro que eu gosto. Então a capa é maravilhosa. E os outros dois que eu vou citar são livros da Dark Side, ou seja, a gente já sabe que são livros lindos. Um já tá na minha TBR há muitos anos, na verdade, desde que eu ouvi falar. E agora ele foi lançado novamente aí porque ele deu uma sumida do mercado, a gente não tava encontrando mais. E aí a Dark Side veio com uma nova versão dele, que é O Colecionador, do John Fowles, eu não sei como é que fala o nome dele. Mas também ainda não tive a oportunidade de comprar, não pude adquirir ainda. Mas eu tô louca pra ler, e ele também andou dando uma sumida novamente, depois que lançou aí pela Dark Side, tá sendo difícil de encontrar. E o outro é um livro que, gente, o nome dele é enorme, mas eu chamo de Órbita Fechada, mas vocês vão ver aqui o nome completo dele, que é meio que, assim, a continuação do A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Ele não é uma continuação mesmo, porque essa trilogia, essa história que a Becky Chambers criou, na verdade são histórias isoladas. Só que esse livro faz parte do mesmo universo. Ele vai contar aí o ponto de vista de uma certa personagem que aparece no primeiro livro. E eu tô muito animada, né? Porque eu conheci a Becky Chambers pelo trabalho que ela fez nesse primeiro livro. E eu tô muito interessada pra ver o que ela vai fazer agora nesse mesmo universo, né? Quais são as outras histórias que ela tem pra contar. Número 4 pede pra falar qual o livro mais esperado agora do segundo semestre. Bom, o segundo semestre já começou. Tem alguns livros aí que já despertaram meu interesse. Já deixei na minha wishlist, já tô de olho na pré-venda e coisas do tipo. E eu selecionei 3 também pra falar pra vocês. O primeiro é o volume 2 do Medo Clássico, do Edgar Allan Poe. Esse livro, então, é o segundo volume, que continua aí essa série de livros que a Dark Side está fazendo de alguns dos grandes escritores aí de terror e de suspense. Fizeram com o Lovecraft, também com o Edgar Allan Poe. A capa tá maravilhosa, vou deixar também aqui pra vocês verem. Eu tenho certeza que por dentro tá um trabalho incrível. Eu fiquei sabendo também que tem alguns manuscritos do autor, então. E ele vai lançar exatamente no mês do meu aniversário, em setembro. Se você quiser me dar de presente, fica aí a dica. Outro livro é um lançamento da Morro Branco, que é Tiger Lily. Esse livro eu já conhecia já há um tempo, assim, razoável. Ele tava na minha wishlist ali de livros pra ler em inglês. Só que aí quando eu vi que a Morro Branco ia lançar, eu falei, não, vou esperar agora pelo lançamento em português pra poder adquirir o livro em português. Ele é um romance entre o Peter Pan e essa moça aí, Tiger Lily, que foi aí uma menina que ele conheceu antes da Wendy. Então eu sei que é uma história um tanto quanto triste, mas eu tenho certeza que eu vou me apaixonar. É um livro curtinho, a capa ficou muito bonita e a Morro Branco também vem fazendo um trabalho muito legal com os livros. Então eu tenho certeza que vai ser um livro lindo, tanto por fora quanto por dentro. Inclusive eu até tenho aqui a capinha pra mostrar pra vocês. Lá na Flipop, a Morro Branco tava entregando esses livretos, né, que tem esse sneak peek
que conta aqui o primeiro capítulo. Eu ainda nem li pra não ficar muito desesperada. Eu vou esperar aí quando eu estiver mais próximo de comprar mesmo o livro pra ler esse primeiro capítulo e já entrar aí na vibe. E o outro livro é um lançamento da HarperCollins chamado Os Imortalistas. Também fiquei louca por essa capa, achei super bonita. Tem muito livro lindo sendo lançado, né, gente? Ai, eu fico louca com essas capas. E eu li a sinopse e eu não me lembro exatamente sobre o que trata, mas eu acho que é alguma coisa assim, uma pessoa que consegue prever a morte das outras pessoas, alguma coisa assim. Eu sei que eu fiquei bem interessada e tá sendo um livro muito bem comentado. Esse, inclusive, já foi lançado aqui no Brasil agora em julho. Número 5, pede pra falar o livro que mais te decepcionou em 2018. E eu acho que se você acompanhou o canal aí durante o ano, você vai saber facilmente qual o livro que eu vou responder, que é The Last Star, do Rick Yancey. É a conclusão da trilogia Quinta Onda. Eu li esse livro em inglês, né, em e-book, e foi realmente uma decepção muito grande. Por mais que eu já esperasse que o livro não fosse tão bom, por conta das resenhas que eu li e tudo mais, ainda assim, consegui me decepcionar mais ainda. Foi bem complicada a leitura, eu não gostei do jeito que a história se encerrou, eu acho que foi um tanto preguiçoso, assim, e eu não gostei realmente. A escrita não tava legal, eu não sei, parece que o autor correu, assim, com as coisas, mudou muito o foco da história, né, o foco inicial da história, e não me agradou nem um pouco, foi uma grande decepção. Número 6 pede pra você falar qual livro mais te surpreendeu nesse ano, né? E eu escolhi 3 porque foram livros assim que realmente, não tanto livros que eu esperava uma coisa e recebi outra, mas também livros que superaram as minhas expectativas. O primeiro livro foi o My Favorite Manson Girl. Esse livro eu li em e-book no começo do ano. Esse foi o caso daquele livro assim que eu esperava uma coisa e recebi outra, e foi ainda melhor do que eu imaginava. Ele é um livro, um coming of age muito legal, que por mais que tenha um background um pouco pesado, né, fale bastante sobre o Charles Manson e sobre as meninas, né, as garotas Manson aí que andavam ali na seita com ele, na família, né, que eles chamavam de família. Ainda assim, é uma história muito intimista sobre uma menina que tá passando por uma fase turbulenta da sua vida e que resolve viajar pra tentar colocar a vida nos eixos. Então eu gostei bastante e me surpreendeu. E os outros 2 livros são mais ou menos parecidos, assim, em termos de emoção, assim, do que me causaram. Um, na verdade, foi um grande choque e o outro foi eu senti emoções que eu não esperava. Então, o que me causou um grande choque foi 1984, do George Orwell. Esse livro eu já imaginava, né, sobre o que ele tratava, só que ele realmente superou todas as expectativas. Ele foi muito mais chocante, muito mais impactante do que eu esperava. E o outro que eu esperava que fosse um livro triste e que, por mais que eu não seja muito fã de histórias desse tipo, eu pensei assim, talvez eu dê uma chorada, talvez eu fique meio chateada, mas enfim, vamos ver. E na verdade eu acabei tendo uma experiência muito gostosa, eu achei que foi uma leitura muito positiva. Isso era uma coisa que eu realmente não esperava. Eu estou falando de Despedida, do Jeff Zentner, que inclusive está autografado, tá, gente? Então deixa eu me gabar aqui um pouquinho, né, porque ele está autografado. Peguei esse autógrafo lá na Flipop, então Jeff Zentner é um amor de pessoa. Se você inclusive não viu o vlog que eu fiz da Flipop, dá uma clicada aqui nos cards pra ver como foi um evento incrível. Então esse livro aqui vai ficar marcado também como um livro que me surpreendeu e inclusive recomendo bastante pra vocês, porque por mais que seja um livro que fala sobre morte, sobre luto, ele tem um clima muito leve e muito positivo, que é uma delícia de ler. Número 7 pede pra citar qual é o seu novo autor favorito, seja um autor que você conheceu esse ano ou um autor que lançou o seu primeiro livro esse ano. E eu poderia falar 2 autores que eu conheci esse ano e que fiquei interessada em conhecer todo o trabalho, né, desses 2. E o primeiro é o Jeff Zentner, né, de Dias de Despedida. Ele tá pra lançar o segundo livro aqui no Brasil pela Seguinte, que lançou Dias de Despedida, e vai ser o The Serpent King. E eu tô muito empolgada porque dizem que esse é o melhor livro dele, então eu tô bem interessada. E a outra autora é a Beck Chambers, né, de Planeta Hostil. E eu não sei se ela tem outros livros fora essa série, né, dos Wayfarers, mas se ela tiver, eu com certeza vou correr atrás, porque me interessei muito pela escrita dela. É o tipo de escrita que eu gosto, apesar de ser uma escrita um pouco mais lenta, ela aprofunda bastante nos personagens, isso é uma coisa que eu adoro. Número 8 pede pra você falar a sua quedinha por personagem mais recente. E eu não consegui responder essa pergunta porque eu simplesmente acho que esse ano eu não li nenhum livro, assim, que tivesse algum personagem muito apaixonante, assim, que me chamasse a atenção, digamos, do ponto de vista físico, pra poder me despertar um crush. E eu acho que também, conforme eu vou envelhecendo, eu vou parando de prestar atenção nisso, sabe? É uma coisa que já não fica mais assim tão marcado comigo. Antigamente ficava mais, tipo, como o personagem é fisicamente, se ele é bonito ou não, é uma coisa que eu já não dou muito mais atenção. Já a número 9 pede pra citar qual foi o seu personagem favorito aí nesse primeiro semestre. E eu escolhi 2 personagens porque eu não consegui escolher só um. E foram eles o Winston, de 1984, e a Grace Marks, de vulgo Grace.
O Winston e a Grace são personagens com quem eu consegui me identificar. A Grace nem tanto, eu gostei mais dela pelo fato dela ser uma pessoa muito misteriosa e de você não conseguir, assim, chegar a uma conclusão sobre quem é ela. Então eu acho que ela foi muito bem construída. Apesar de ser uma pessoa real, eu acho que a Margaret conseguiu trazer ainda mais nuances. E o Winston, ele sim foi uma pessoa com quem eu me identifiquei muito. Eu acho que ele tem pensamentos que a gente consegue enxergar, assim, na gente, né, mesmo. E ele é um personagem que eu citei isso, inclusive, enquanto eu estava lendo o livro, e eu fiz um vlog sobre ele, né, fiz um vlog durante a leitura dele, e eu citei que ele é um personagem, assim, que me surpreendeu, porque em livros de distopia a gente tem sempre aquele personagem que começa meio cego e que aos poucos vai despertando, vai abrindo os olhos para a realidade, e o Winston não é assim, ele já começa o livro totalmente desperto e totalmente desconfiado de tudo que acontece. Então eu achei ele um personagem muito incrível justamente por isso. Número 10 pede pra citar um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Eu vou ter que citar novamente aqui, O Fundo é Apenas o Começo. Eu deixei ele ali, então não vou pegar de novo. Mas foi um livro que realmente eu chorei. Eu não costumo chorar muito em livros, né? Quando eu tô lendo livros, eu dificilmente choro, assim, sabe? De, tipo, lágrimas escorrerem. Às vezes eu fico um pouquinho emocionado, o olho fica meio marejado, mas eu não chego a chorar muito. E esse livro realmente me fez chorar, de verdade. Eu até, tipo, derramei lágrimas no livro. Foi muito intensa a experiência pra mim. E já número 11, já ao contrário, pede pra falar um livro que te fez sorrir, né? Que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E eu escolhi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, porque esse livro, ele aquece o coração. Eu acho que ele é um livro muito positivo. Ele é um livro que você sabe que no fim as coisas vão dar certo e elas realmente dão certo. Foi aquele livro que me deixou feliz, me deixou com um sorriso no rosto no final da leitura. Número 12 pede pra citar alguma adaptação cinematográfica, né, que seja a melhor aí que você tenha assistido nesse primeiro semestre. E teve duas, assim, que me marcaram bastante, que eu gostei, que eu achei que foram extremamente fiéis, na medida do possível. Eu estou falando de Com Amor, Simon, né, que foi baseado no Simon vs. Agenda Homo Sapiens. Eu acho que esse livro conseguiu, sim, passar muito bem aquela mensagem de que tudo pode dar certo, independente de quem você seja, que você também merece um final feliz. E eu gostei muito de ver aquela história na tela, de ver as pessoas no cinema chorando, se emocionando. E a outra adaptação que não foi tão fiel assim, só que eu acho que fez um bom trabalho em termos de adaptar mesmo pro cinema, foi Jogador Número 1. Assim, em termos de enredo, tem algumas diferenças bem grandes, só que eu acho que em termos de manter a fidelidade ali em relação a também a mensagem que o livro queria passar, e principalmente a questão visual, né, que é muito presente no livro, eu acho que o Steven Spielberg fez um ótimo trabalho em passar essa coisa visual mesmo pro cinema. Eu acho que ficou extremamente fiel nesse ponto, então eu gostei muito de assistir essas duas adaptações. Número 13 pede pra citar qual foi a minha resenha, então, aí favorita que eu fiz durante o ano, seja ela em vídeo ou escrita. E eu vou citar aqui resenhas que eu fiz aqui no canal mesmo, pra que vocês possam conferir. Eu vou deixar o link aqui da playlist com as resenhas, mas assim, gente, não teve uma resenha só, assim, que eu tenha feito e tenha gostado. Eu gostei muito de fazer a resenha de Planeta Hostil, mas a resenha de Vulgo Grace também foi muito legal, eu comparei. Tem a série Elias Grace, que foi baseada no livro, né, uma série da Netflix, então eu comparei os dois, achei que ficou bem legal essa resenha. A resenha de Planeta Hostil eu fiz 5 motivos pra te convencer a ler. E também gostei muito de fazer a resenha de Fundo é Apenas o Começo, porque foi uma resenha, assim, que me deixou muito emocionada durante o vídeo. Não sei se todo mundo que assistiu conseguiu perceber, mas a voz ficou ali um pouco embargada. Então foi uma resenha, assim, que mexeu muito comigo. Foi um livro que mexeu muito comigo e isso acabou também sendo transmitido na resenha. Pergunta 14 pede pra citar o livro mais bonito que você ganhou ou comprou esse ano. Bom, tem 3 livros aí que eu poderia encaixar nessa pergunta. 2 eu já mostrei aqui, então eu não vou mostrar novamente, só que eu vou mostrar então o terceiro, né, que é o livro que eu ainda não mostrei ainda, que eu achei a capa maravilhosa. O primeiro é Planeta Hostil, né, porque eu acho a capa desse livro linda demais. Ela tem detalhes muito lindos, ela brilha, ela tem estrelas, é um negócio muito maravilhoso. Darkseid sempre mandando incrivelmente bem. Outro livro é A Nuvem. Eu acho que essa capa, ela transmite muito bem a ideia, ela segue perfeitamente o padrão de Ceifador. Eu acho que aquela silhueta que eles fazem ali na capa é muito legal e as cores também estão muito bonitas. E o outro livro que eu vou citar, que é um livro que eu não mostrei aqui ainda e também ainda não tive a oportunidade de ler, porque eu recebi esse livro recentemente, é Céu Sem Estrelas, da Elis Figueiredo. Eu também consegui autografar esse livro lá na Flipop, ela fez aqui um autógrafo super fofo, então foi bem legal poder conhecer a autora e pegar esse autógrafo com ela. Ela é uma pessoa muito fofa, muito simpática, gostei muito de conhecê-la. E, gente, eu achei essa capa, assim, de uma delicadeza, tipo, sabe, tem um desenho aqui de um Fusca, que eu sei que tem bastante a ver com a história. Tem aqui a silhueta, né, do Rio de Janeiro, você vê que tem aqui a personagem principal, né, acredito eu que isso aqui seja a protagonista. E, então, assim, eu achei muito linda mesmo essa capa.
E a pergunta 15, que é também a pergunta que encerra essa tag, pede pra falar quais são os livros que você quer ler ainda esse ano. E, gente, é impossível falar quais são os livros que eu quero ler esse ano. Todos esses que eu falei dos meus desejados aí, dos lançamentos do primeiro semestre, do segundo semestre, são livros que estão na minha TBR, estão os meus desejados do Scooby, eu tô desesperada pra ler. Mas todos aqueles que estão nos meus desejados e na minha meta, lá no Scooby, são livros que eu quero ler. Então tem um monte aí, eu já tô quase batendo a minha meta de 45 livros nesse ano. E depois que eu bater essa meta, eu não vou parar de ler. Então, assim, tem muita coisa ainda. Tem aí pelo menos mais uns 5 meses pra eu poder correr atrás das leituras que eu ainda não fiz e que eu queria fazer. Então tem muita coisa pra vir aí pela frente. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Deixa aí embaixo alguns dos livros que você responderia também pra algumas dessas perguntas. Não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de deixar o like pra poder me ajudar na divulgação. Me acompanha também nas redes sociais, eu deixo todos os links aí no box de descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!